Agora, nós iremos exemplificar alguns estudos de novos produtos alimentícios, ressaltando algumas análises que foram vistas nas aulas ministradas. O primeiro exemplo de alimento que a gente trouxe é o hambúrguer recheado. O hambúrguer é um alimento cárneo que, nesse caso, vai ter alguns ingredientes na forma de recheio. Ele é aceito por uma ampla faixa etária, de 12 a 35 anos, sendo que os principais consumidores normalmente estudam ou trabalham, e por isso tem pouco tempo para preparar as suas refeições. Nesse caso, então, o consumidor vai exigir ao produto uma qualidade, um bom sabor, a conveniência e a praticidade. A gente ilustra aqui, então, a formulação que foi escolhida para a produção desse hambúrguer, sendo que o destaque maior, que é o que seria a inovação desse produto, é o recheio, que nesse caso é a base de presunto e queijo. Nesse estudo, então, foi feita também uma análise sensorial em cabines individuais. Os colaboradores receberam uma amostra do hambúrguer junto com um copo d'água e uma ficha para avaliação. O resultado mostrou uma aprovação de 86% dos hambúrgueres, sendo que a parte dos colaboradores que não aprovaram esse produto foi por tê-lo achado muito gorduroso. Falando um pouco sobre o chocolate, a sua composição exata varia muito de um país para o outro, devido aos diferentes gostos de cada grupo de pessoas e devido também às legislações, que determinam as porcentagens de cacau e sólidos de leite adicionais, as quantidades e os tipos de gorduras vegetais que são permitidas. Nesse produto, então, houve uma substituição do leite de soja ou do leite em pó pela macadâmia. Essa substituição é uma alternativa para a produção regional de chocolate, principalmente para os indivíduos que são alérgicos à lactose, já que a gente vai ter a substituição do leite pela macadâmia, mas também para o público em geral, já que esse chocolate pode acabar sendo um produto funcional. As formulações de chocolates que foram produzidas foram escolhidas de acordo com a cor, com o brilho, com a dureza e com a textura. Para isso, foram feitas duas análises sensoriais, uma com provadores treinados e uma que, na verdade, é um teste de aceitação do produto. A primeira análise sensorial que foi feita foi a partir de uma amostra de 6 gramas de um chocolate padrão e uma amostra de 30 gramas de cada uma das duas formulações que foram testadas. Essa análise sensorial foi feita por 15 provadores treinados. Já o teste de aceitação foi feito com 24 pessoas não treinadas na faixa etária de 12 a 70 anos, sendo que para a realização desse teste foi usada uma escala hedônica. Como resultado, a formulação 2 foi a que teve o melhor desempenho. Ainda assim, apesar de atrativo e de ter obtido resultados bons, o chocolate à base de macadâmia ainda requer alguns estudos sobre o perfil dos consumidores, sobre o próprio mercado e sobre estratégias de marketing, além da análise comercial para poder verificar a possibilidade de comercialização desse produto. Também tem se buscado bastante alguns substitutos de gordura para produtos lácteos. Esses substitutos são baseados em carboidratos, em proteínas ou em compostos sintéticos que podem ser a junção desses dois componentes. Com relação aos carboidratos, a gente tem amidos modificados, hidrocoloides e dextrinas, por exemplo. Os carboidratos vão ser responsáveis por realçar o sabor, reduzir o processo de cinérese, ser um texturizante, um espessante, um agente de volume, um gelificante, um estabilizante ou um emulsificante nessa formulação. As proteínas, elas podem ser, por exemplo, de soro do leite ou da soja, e elas funcionam como gelificante, como simuladores de textura e sensação na boca, e também por reduzir a cinérese e ter uma ação amaciante. Já os compostos sintéticos podem ser, por exemplo, poliésteres de sacarose, lipídios estruturados e algumas outras estruturas que servem como emulsificante e também simulam a textura e a sensação na boca. A aplicação desses compostos pode ser feita em queijos, em leites fermentados ou em sorvetes. Nos queijos, principalmente com teores reduzidos de gordura, eles aumentam a capacidade de ligação da água nesse produto, aumentam o nível de ácidos graxos livres em comparação com os queijos integrais, melhoram a textura, o sabor e, consequentemente, a qualidade e a aceitação desse produto por parte dos consumidores. Nesse caso, os substitutos usados podem ser proteínas de cereais, do soro do leite, carboidratos e amidos modificados. Já nos leites fermentados, esses compostos vão garantir que os produtos sejam de baixa caloria. O amido modificado aqui é muito utilizado para reduzir a cinérese de iogurtes, aumentar a sua firmeza e a textura e, consequentemente, sua aceitabilidade. E a inulina, que é um outro carboidrato, pode ser utilizado também
para melhorar as propriedades sensoriais e a qualidade de iogurtes de baixo teor de gordura. Já nos sorvetes, esses compostos permitem um comportamento reológico melhor e um perfil de derretimento que é mais similar aos sorvetes comerciais, ajudando assim também na sua aceitação. Utilizando substitutos de gordura como a inulina nesse caso, vai gerar um produto de uma viscosidade maior que o sorvete natural, devido à capacidade de os carboidratos e as proteínas se ligarem com a água. O abacaxi é uma fruta que vem sendo muito consumida, principalmente em países de clima tropical, sendo que a sua casca é o principal resíduo desse fruto. Apesar de que essa casca tem valores consideráveis de fibra e de outros elementos em sua composição que poderiam auxiliar na dieta humana. Por isso, a utilização dessa casca como complemento em alimentos de baixo valor calórico também vem sendo procurada. Os biscoitos são aceitos e consumidos por várias faixas etárias e têm sido formulados com a intenção de torná-los fontes de nutrientes, por conta do apelo, nos dias atuais, de melhorar a qualidade da dieta e de busca por produtos que sejam mais saudáveis e que tenham algum apelo funcional também. Por isso, nesse estudo foram feitas algumas formulações diferentes dos cookies, com base em farinhas de casca desidratada de abacaxi, e a formulação que contém 10% dessa farinha, em relação à farinha de trigo que normalmente é utilizada, apresentou os melhores parâmetros sensoriais de cor, sabor, textura, aparência e aroma para as análises sensoriais que foram feitas de acordo com todas as formulações. Outro exemplo de inovação que a gente achou interessante abordar são as carnes baseadas em vegetais. Então, no mundo, se a gente comparar a produção de proteínas vegetais com a produção de carne, principalmente bovina e ovina, a gente tem que essa produção pecuária, ela consome cerca de 20 vezes mais terra e gera cerca de 20 vezes mais emissões de gases que são responsáveis pelo efeito estufa, para cada grama de proteína comestível que é produzida. Então, por isso também, produtos à base de plantas a preços mais acessíveis que imitam a experiência de comer carne, por exemplo, conseguiriam reduzir esse crescimento do consumo global de carne, diminuir esses impactos ambientais e ainda assim satisfazer os amantes da carne, mesmo que não tenha nenhuma proteína animal envolvida ali. Algumas empresas como essas que a gente citou aqui já estão produzindo produtos similares à carne, só que baseados em vegetais, com aparência, textura, sabor e até mesmo uma coloração semelhante ao sangue, muito parecidos com a carne verdadeira. Bom, a chia é um grão que tem um alto teor de antioxidantes, de proteínas e de fibras que são benéficos para a nossa saúde e, por isso, tem se desenvolvido cada vez mais o interesse em estudá-la como aditivo para alimentos, principalmente agora com essa demanda cada vez maior de produtos com propriedades funcionais e alimentos que sejam mais saudáveis. Assim, segundo alguns estudos que a gente encontrou ao longo das nossas pesquisas, pães, bolos e até maioneses têm sido estudados com adição de chia. Alguns estudos mostram que a banana verde apresenta teor de amido resistente bem maior do que a banana madura. Isso faz com que a banana verde seja uma excelente matéria-prima por ser capaz, então, de aumentar o conteúdo de fibra alimentar dos alimentos aos quais ela foi adicionada e, com isso, aumenta também o apelo funcional desses produtos. Por isso, foram testadas algumas formulações diferentes para a produção de pães com base em farinha de banana verde e em purê de banana verde. Esses pães, eles tiveram resultados positivos ao longo das análises que foram feitas, mas o produto final foi um pouco mais escuro do que o padrão que foi utilizado. E foi observado também que a luminosidade desse produto diminui de acordo com o aumento do teor de farinha ou de purê da banana verde que era empregado na formulação. Dessa forma, esse parâmetro deveria ser um pouco melhor avaliado para a gente poder entender qual vai ser o impacto dessa mudança de cor na aceitação desse produto por parte dos consumidores. O Instituto de Tecnologia de Alimentos desenvolveu algumas frutas desidratadas a partir da utilização de frutas que haviam sido descartadas da comercialização in natura por não apresentarem, por exemplo, um tamanho ou uma aparência que ainda fossem aceitáveis ao consumidor depois do tempo de prateleira em que elas ficaram expostas no estabelecimento comercial. Essas frutas desidratadas, elas podem ser consumidas diretamente como snacks ou podem ser vendidas
para outras indústrias alimentares para sua utilização em bolos, iogurtes e pães, por exemplo. O Centro de Tecnologia voltado para laticínios, ainda no Instituto de Tecnologia de Alimentos, desenvolveu também alguns sistemas para produção de doce de leite adicionado de fibras. A equipe responsável por essa inovação adicionou fibras solúveis ao doce de leite, permitindo então a sua ação prebiótica, somada a vários benefícios à saúde dos consumidores. A busca por alimentos isentos de açúcares tem crescido cada vez mais ao longo dos anos, tanto por indivíduos que sejam diabéticos e por isso precisem de alimentos que não tenham tanto esses carboidratos, mas também pela população de uma maneira geral que tem se preocupado mais com alimentos saudáveis. Além disso, nos dias atuais, produtos como a semente de abóbora têm sido estudados para gerar alimentos alternativos que sejam ricos em fibras, em sais minerais e em ácidos graxos. Diante disso, foram elaborados biscoitos sem a adição de açúcar, utilizando edulcorantes intensivos e adicionados de semente de abóbora. Já com relação à análise sensorial, os resultados mostraram que a utilização de sucralose superou a aceitação dentre as amostras analisadas, até mesmo com relação à formulação padrão de biscoito que foi utilizada com açúcar. O soro de leite de tofu é um resíduo líquido que é criado durante o processo da fabricação do tofu, um produto que está bem presente na dieta oriental e é frequentemente jogado fora. Só que quando ele é descartado antes de ser tratado, ele acaba poluindo o meio ambiente, até porque a proteína e os açúcares que são solúveis nesse soro podem acabar diminuindo os níveis de oxigênio presentes nas águas. Então, uma forma de reciclar esse soro geraria um retorno econômico bom para as empresas e geraria um impacto ambiental menor. Por isso, foi estudado o uso desse soro de leite de tofu em algumas bebidas, como o vinho. Esse vinho que foi produzido leva cerca de 3 semanas para ser preparado e ele traz alguns benefícios para a saúde, já que ele contém altos níveis de cálcio e nutrientes exclusivos da soja, como prebióticos e isoflavonas, que podem acabar melhorando a saúde dos ossos e do coração. Além dos exemplos de alimentos inovadores, a gente trouxe também alguns exemplos de tecnologias inovadoras para a produção desses alimentos. Uma dessas tecnologias novas é a microencapsulação de probióticos. O interesse pela adição de micro-organismos probióticos em alimentos cresce cada vez mais como uma forma de aumentar o valor nutricional e até terapêutico que os alimentos podem ter. O maior problema encontrado pelas indústrias ao utilizar bactérias probióticas nos alimentos está relacionado à manutenção e à viabilidade dessas culturas. Quando submetidas a determinadas condições, como o armazenamento em baixas temperaturas e a própria passagem pelo trato gastrointestinal humano, as culturas probióticas podem não sobreviver em número suficientemente alto quanto é necessário. A microencapsulação é uma técnica nova na área de alimentos e ela tem demonstrado conseguir proteger muito bem essas culturas probióticas, principalmente durante sua passagem pelo trato gastrointestinal. Por último, a gente traz a inoculação de leveduras no processo de fermentação do cacau. O uso de culturas starter de levedura na fermentação do cacau auxilia várias etapas do processamento desse grão, através da metabolização mais rápida dos carboidratos que estão presentes na polpa que recobre as sementes do cacau, acelerando dessa maneira o próprio processo fermentativo, o que faz com que menos dias de fermentação sejam necessários para se chegar ao produto desejado. Esse processo confere ainda o melhor aroma e o sabor às amêndoas e ao produto final, que é o chocolate. Na maioria dos artigos que a gente encontrou ao longo das nossas pesquisas, a levedura de maior destaque foi a Saccharomyces cerevisiae. Alguns aspectos ainda precisam ser estudados, como a quantidade de inóculo microbiano que deve ser utilizado, outras espécies de leveduras além da Saccharomyces cerevisiae e a própria modificação do microbioma naturalmente presente na fermentação espontânea do cacau. Então, essas são algumas das referências que a gente utilizou para a elaboração desse trabalho. Muito obrigada!